Olá, bem-vindo e bem-vinda ao 8º dia da jornada de 65 dias com a Lei Geral de Proteção de Dados. Meu nome é Joana Kripa e eu ajudo você a usar os dados pessoais conforme a LGPD. Hoje lerei o artigo 8º, que fala sobre os requisitos do consentimento para fins de tratamento dos dados pessoais. O primeiro ponto que vale a pena mencionar é que esse termo de consentimento é diferente do termo de consentimento livre e esclarecido utilizado na área da saúde, e também é diferente do termo de cessão do direito do uso da voz, da imagem, muito utilizado nas áreas de publicidade e de marketing. Pode ser que para uma mesma atividade seja necessário os 3 documentos. Por exemplo, um médico cirurgião plástico. Ele vai precisar coletar o TCLE, no qual tem os riscos do procedimento cirúrgico e que o paciente precisa assinar, e também vai coletar o termo de cessão do direito de uso da imagem, caso esse médico queira colocar as fotos do antes e depois nas redes sociais, ou mesmo só utilizá-las no portfólio dele. E ainda, ele vai coletar o termo de consentimento para tratar os dados pessoais daquele paciente, especificamente os dados de imagem, para fins de publicidade e marketing. Se você quer saber quais são os requisitos para esse termo de consentimento de tratamento dos dados pessoais ser em conformidade com a LGPD, continue me acompanhando que nós vamos falar sobre eles agora. Vamos lá? Parágrafo 1º. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, este deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Aqui, veja só, se o documento for físico, você pode colocar a cláusula contratual do consentimento dentro de uma caixinha ou então negritar com um marca-texto. Se for no meio eletrônico, também dá para utilizar a forma da caixinha, mas também você pode adotar o checkbox, que é quando o usuário pode clicar que ele concorda com aquele tratamento de dados. Lembrando, essa caixinha, esse checkbox, ele não pode já estar assinalado. Cabe ao usuário o direito de poder clicar e concordar. Parágrafo 2º. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta lei. Adotando o exemplo do médico cirurgião, que vai utilizar a imagem do paciente para uma propaganda, ele pode contratar uma empresa de publicidade para fazer as edições da imagem e veicular aquela foto do antes e o depois do paciente. Nesse caso, a empresa de publicidade, ela vai ser operadora dos dados. Quem tem que coletar o consentimento do paciente vai ser o controlador. E ele que vai precisar armazenar e documentar esse procedimento com os dados pessoais. Isso porque, se houver uma solicitação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o ônus de fazer prova de que estava observando os requisitos da LGPD para captar a imagem do paciente e usar nas redes sociais é então do controlador, no exemplo dado do médico cirurgião plástico. Parágrafo 3º. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício do consentimento. Veja, o consentimento vai ser viciado quando não forem observados os requisitos previstos no artigo 8º. Mas, além disso, é importante analisar a relação entre as partes, a que está solicitando o consentimento e que está manifestando o consentimento. Por exemplo, numa relação de emprego, não se recomenda que se utilize a base legal do consentimento, porque como há um poder diretivo do empregador em relação ao empregado, pode ser que o empregado se sinta coagido a manifestar o consentimento e, consequentemente, ele não seria válido. Então, vale muito a pena prestar atenção nessas situações também. Parágrafo 4º. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. Destaque para esse artigo que não é possível aquela cláusula de consentimento do tudo ou nada, aquelas bem genéricas. É importantíssimo que esteja clara a finalidade para a qual está sendo solicitado o consentimento. Se tiver várias finalidades, cada uma delas tem que estar descrita. E o titular dos dados tem o direito de poder escolher uma a uma
para qual concede o consentimento e para qual não concede o consentimento. Um exemplo que você pode ver no dia a dia é o consentimento para a coleta dos nossos cookies nos sites. Os sites que estão adequados à lei, eles permitem que a gente abra uma janelinha e possa gerenciar quais a gente concorda, manifesta o consentimento, e quais a gente não manifesta o consentimento e, portanto, não vai lá sinalizar no checkbox. Parágrafo 5º. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob o amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso 6 do caput do artigo 18 desta lei. Então, a revogação tem que ser fácil e gratuita. A revogação do termo de consentimento não implica a automática eliminação daqueles dados pessoais. Se o titular dos dados quiser que haja a eliminação, ele deverá manifestar pedido expresso nesse sentido, nos termos do artigo 18 da LGPD. E antecipando um assunto que nós veremos lá na frente, não é todo o pedido de eliminação dos dados que será atendido, porque em algumas ocasiões o agente de tratamento tem um dever legal de armazenar aquele dado pessoal. E por isso, como há uma lei, um regulamento que obriga o armazenamento, ele não pode excluir aquele dado pessoal. E dessa forma, o requerimento de eliminação não será atendido. Parágrafo 6º. Em caso de alteração de informação referida no inciso 1, 2, 3 ou 5 do artigo 9º desta lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo, caso discorde da alteração. Explicando rapidamente, quando for modificado o inciso 1, que se refere à finalidade do tratamento de dados, inciso 2, a forma e a duração do tratamento dos dados, inciso 3, a identificação do controlador, ou inciso 5, as informações acerca do uso compartilhado dos dados, é obrigatório que o agente de tratamento comunique a alteração para o titular dos dados. E se ele manifestou um consentimento, é direito dele, se ele quiser, revogá-lo. E chegamos ao final da leitura do artigo 8º da LGPD. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, compartilhe com alguém que se interesse também sobre o assunto. Até a próxima!